Três. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, estamos iniciando mais um Gerar Play. Eu sou o Marcos Costa, Relações Públicas da Gerar, e hoje eu estou muito feliz, gente, porque estou entrevistando aqui, estou conversando com o líder da bancada paranaense na Câmara Federal. Estamos recebendo aqui o deputado federal Toninho Vancher, Toninho da Fazenda, uma das figuras mais importantes da política paranaense. Ele que é engenheiro civil de formação, que iniciou a sua trajetória política ali na Fazenda Rio Grande, foi prefeito por 2 mandatos, foi deputado estadual e hoje exerce ali o mandato de deputado federal, pessoal. Faz 9 anos que o Toninho, ele é o líder da bancada paranaense lá na Câmara Federal em Brasília. Nenhum outro deputado do Brasil conseguiu isso. E hoje nós estamos recebendo ele aqui com muita alegria, ele que defende as causas do desenvolvimento regional, infraestrutura, saúde e apoio às instituições como a Gerar. Também é conhecido por seu diálogo com as esferas religiosas e a sua atuação voltada para a família e para a juventude. Bem-vindo, Toninho Vancher. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Marcos, com você. Vamos conversar um pouco sobre esses assuntos de interesse, principalmente dos jovens, né? Eu vi e estive vendo como é que funciona a Gerar, né? Conheço de nome há muito tempo. Fico muito feliz de ter empresas como essa que estão preocupadas com a juventude, fazendo com que o conhecimento chegue até eles, né? Isso é muito importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória do senhor. Nós tivemos a oportunidade agora de conversar com os alunos do projeto A Prova, e o Toninho pôde contar um pouquinho da história dele. Às vezes a gente vê assim um deputado federal dessa magnitude, né, dessa musculatura, e não entende a história que ele passou, né? Por favor, Toninho. A história é longa, mas a gente vai tentar passar, principalmente vocês jovens. Tudo começa quando você toma uma decisão. A vida da gente inicia num processo. A decisão, as escolhas que você faz, elas tornam no futuro o resultado que você escolheu. Eu morava em Foz do Iguaçu, né? Meu pai trabalhava no armazém do meu pai. Meu pai começou o armazém, depois a gente trabalhou com ele até já tinha em 68, eu estava com 18 anos de idade já. E aí eu fui desafiar meu pai, dizer: ó, pai, o senhor não me pagava salário? Eu falei: pai, o senhor vai pagar salário, eu vou embora. Ele falou: vai quando? Eu falei: vou amanhã. E aí eu tô aqui hoje, minha gente. É assim, né? Brincadeira um pouco, mas é verdade. Eu queria buscar o meu sonho, eu queria estudar, queria ser engenheiro civil. Foz do Iguaçu não tinha condição de estudar naquela época, não tinha faculdade, e tinha que vir para Curitiba estudar. E aí começou toda uma história que vale até a pena contar para vocês, porque eu cheguei em 68, fui fazer cursinho, né? Fiz CPUR, né? Em vez de serviço, fiz CPUR. E dentro desse tempo que eu estava fazendo CPUR, fui fazer vestibular. Nós estudávamos em 4 alunos, eu, meu irmão mais velho, no Garolha, que é ali de Palmeira, o irmão dele também, o Rogério, e eu sempre me considerava o melhor dos 4. E aí fizemos vestibular, achei que tinha passado, viajamos, fomos passear, todo mundo comemorando que a gente copiava as questões, né? Sabia que ia passar. Na volta, a decepção foi tão grande que eu acabei parando de estudar. Os 3 passaram e eu não, né? E eu não admitia ter reprovado. E aí fui arrumar emprego, né? Então, por isso que eu falo que não dá para você parar no tempo. Aí já tinha decidido casar com minha esposa, que até hoje estamos juntos, 51 anos de casado. E arrumei emprego no Supermercado Real. Naquele tempo tinha Real aqui em Curitiba, que é o único lugar que eu sabia trabalhar. Eu trabalhava no armazém do meu pai, armazém era mercado. E eu lembro que o primeiro dia de trabalho, até estava falando para vocês hoje, me deram um supridor de loja do Supermercado Real. Então, assim, o início da minha vida. Eu lembro que quando eu olhei aquele corredor, o corredor de empacotado, onde está o feijão, o arroz, aquele pacote, e eu lembro que me deu um desespero, fui para o banheiro, fiquei sentado no vaso sanitário meia hora, tomando uma decisão. O que eu faço? Volto para casa e encaro meu pai e dizer: ó, pai, não deu certo, ou eu enfrento essa realidade.
né, que era começar por onde eu sabia. Eu não tinha outro meio, não tinha outro trabalho, não sabia fazer mais nada a não ser arrumar um armazém do meu pai. Só que meu pai sempre dizia para mim não ser empregado de ninguém, que devia ser empregado, eu devia trabalhar para mim. E na hora veio essa mensagem do meu velho e eu falei, sabe o que? Eu vou trabalhar, eu vou fazer, vou falar para mim aqui dentro desse mercado, dessa empresa, e eu vou crescer e vou chegar a gerente. Essa foi a minha decisão. E durante um ano que eu passei de supridor de loja, passei a chefe dos meus amigos, depois fui chefe do açougue, o Real tinha que passar pelos setores, em um ano eu era gerente do supermercado. Então, valeu a pena a decisão de ficar, de enfrentar a realidade, e a empresa dava condições de você aprender, isso é importante, você que está nos assistindo, aprender é tudo que é necessário para a gente poder crescer na vida, aprender com todo mundo, aprender como falar com as pessoas, aprender como tomar decisão, aprender como administrar o dinheiro, aprender, né? Isso faz parte, né, de tudo, de toda o nosso sucesso da vida. E aí depois em 76, a PUC, e eu não podia estudar mais porque a Federal você estudava de manhã, de tarde e de noite, então não sobrava tempo para trabalhar. E como eu já tinha casado, eu tinha que manter a família, então não tinha que fazer. Aí a PUC criou a engenharia, curso de engenharia, e era só de manhã. Aí a minha esposa porque eu sempre falei para ela que eu tinha passado e alguém me passou a perna, porque não era possível não ter passado naquela ocasião do vestibular. E aí eu fui desafiado pela minha esposa. Ela falou, por que você não faz vestibular agora? Falei, Ângela, mas como é que eu vou fazer vestibular 6 anos? 6 anos sem pegar um caderno. Ela falou, mas você não falou que sabia? É o momento de se provar para você mesmo que você tinha condições de passar aquela vez e não passou, não sei porquê, né? Mas aí eu fiz, como ela falou, faz um mês de cursinho e se você sabia, vai recuperar a memória e vai passar. E realmente eu aceitei o desafio da Ângela, fiz o vestibular e, pasme, né? Para provar para mim mesmo que eu tinha condições de passar lá no passado, eu passei em primeiro lugar na PUC. Eu tenho o diploma até hoje guardado, né? Porque para mim foi algo que foi difícil entender. Hoje eu entendo isso, né? Porque hoje eu leio muito a Bíblia, e a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo seus propósitos. E se eu tivesse passado naquela época, eu não seria deputado hoje, não estaria na Fazenda Rio Grande, não seria prefeito, não teria a projeção que eu tive. Por quê? Porque aí eu seria como todos aqueles que estavam lá comigo, meu irmão, Logaroli, todos. Meu irmão hoje trabalha comigo na minha empresa. Então veja como Deus tem um propósito, às vezes você não aceita, mas é importante entender que tudo na vida tem, quando você anda de acordo com a vontade de Deus, as coisas vão acontecendo. E aí, mas eu passei no vestibular, mas aconteceu uma coisa difícil para mim na época, mais uma vez, porque eu fui demitido do supermercado, porque eu tinha que escolher ou fazer a faculdade ou ficava como gerente da loja. E escolhi fazer a faculdade. E aí minha trajetória começou tudo de novo, né? Mas eu, como meu pai foi empreendedor e eu sempre gostei de ser empreendedor, eu fui vender doce em Curitiba, vendia doce nas bancas em Curitiba, né? E aí, naquele tempo, eu tinha um carro para entregar os doces das banquinhas, na 15 e tal, e eu conseguia ganhar dinheiro para pagar a faculdade e pagar o aluguel da casa e a comida, né? E um dia, o meu irmão veio desafiar, o meu irmão mais novo, vamos vender lote na Fazenda Rio Grande? Eu falei, mas como é que faz para vender lote? Eu falei, vamos, bota o carro lá, bota uma faixa. Lá no Pinheirinho tinha tal de quiloça, faz bastante tempo, faz 78 foi isso. Aí botei uma faixa lá e num fim de semana eu ganhei mais dinheiro vendendo lote do que o mês inteiro vendendo doce. O que eu fiz? Fui vender lote. Claro. E até hoje estou vendendo lote, né? Então montamos uma empresa, hoje a gente
faz loteamento também. Então, graças a Deus, a gente pôde realmente crescer um pouco na estrutura, depois indo para a fazenda, tendo relação pessoal com muita gente lá. Eu fui desafiado a ser candidato a prefeito, fui candidato a prefeito, fui eleito prefeito, fui reeleito prefeito, depois fui candidato a estadual, fui eleito e agora 3 vezes deputado federal. Então, a minha carreira política iniciou na Fazenda Rio Grande, né, um desafio muito, muito difícil, porque a Fazenda era uma cidade muito precária, né, arrecadação muito pequena, tinha 60 mil habitantes já, uma arrecadação com menos de 15 milhões de reais por ano, não tinha asfalto na cidade, não tinha hospital, não tinha sala de aula para as crianças, não tinha posto de saúde, não tinha ginásio de esporte, era uma cidade que não tinha, né? Então, coube a mim fazer esse trabalho junto com a equipe que nós construímos, né? E que nos projetou politicamente devido à nossa gestão que fizemos ali. Então, assim, é importante a gente não desistir, né? Não desistir de fazer com que realizar o meu sonho, que era ser engenheiro, né? Eu acho que isso foi tudo o que me trouxe até aqui, onde eu estou hoje aqui, né? Eu tive uma promessa, né? Como todo crente, eu sou crente, né? Crente é aquele que acredita em Deus, mas eu lembro que a promessa minha, quando eu fui conversar com o meu pastor se eu devia ser candidato a prefeito ou não, ele falou para mim que, da opinião dele, eu não devia, que eu não precisava daquilo, mas ele falou que Deus ia falar comigo e ia me dar uma palavra, ou 2 ou 3 palavras, por sinal. E aí, naquele caminhar, ouvindo, eu tive uma palavra muito clara de Deus para mim, né? E você que conhece a palavra de Deus sabe que Deus fala com você também. Fala com você, Marcos, também. É só ouvi-lo. O duro é que às vezes a gente não para ouvir ele, né? E aí, naquele momento, a palavra está em Apocalipse 3, 7 e 8. E diz assim, que eu guardei a palavra dele, não neguei o nome dele, e ele abriu uma porta para mim que ninguém ia fechar. E eu estou caminhando nessa promessa, e até hoje tem dado certo. Eu tenho procurado fazer as coisas de acordo com a vontade dele, né? E estou aí, caminhando, né? Procurando ser correto nas minhas atitudes, né? Isso faz parte da minha índole também, meu pai me ensinou. E você conhecendo a vontade de Deus para a tua vida, você caminha um pouco com mais certeza de que você está indo no caminho certo, né? E hoje, quando eu vim aqui, vi essa empresa trabalhando com a juventude, né? Você precisa realmente admitir que a Gerar é uma empresa que olha o futuro de outros, futuro da juventude, né? Nós temos uma instituição também que nós criamos já fazem 30 e poucos anos, antes de eu ser prefeito ainda, na Fazenda Rio Grande, está hoje em vários estados também, mas é uma visão um pouco diferente, mas nós trabalhamos com crianças carentes, crianças que precisam do apoio, um contraturno, do auxílio, né, para eles poderem se formar também e serem cidadãos que tenham conhecimento, que o conhecimento é que faz com que as pessoas cresçam e desenvolvam, né? Então, desculpa tomar teu tempo aqui, mas eu fui um pouco mais longe, porque eu achei interessante contar um pouco, porque quem olha para a gente hoje não sabe como que tudo isso aconteceu, né? Eu sei o que é morar numa meia-água. E sei que tem que valorizar pessoas que moram em meia-água, né? Porque era o que eu tinha para morar. Então, a gente começa assim. Agora, vale a pena a gente olhar para o sonho, crescer. Então, hoje, quando eu vejo pessoas que precisam, e eu tendo a posição que eu tenho hoje como deputado, eu procuro fazer projetos, leis que beneficiem as famílias, que beneficiem os pais, as mães, as crianças, né? Então, a gente vê que o Brasil ainda precisa muita coisa, né, para a gente poder ver todo mundo bem, todo mundo feliz, né? Então, eu vejo assim que temos que fazer com que esse país ainda forme muito mais o jovem, né, para que eles tenham oportunidade, aproveitem as oportunidades, não desistam no primeiro tropeço, né, porque às vezes eu vejo por mim, se eu tivesse desistido, não estaria aqui falando com você hoje como deputado.
a perseverança, né? E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim sentará no trono. Aquele que não persevera não chega até lá, né? As dificuldades vão vir sempre e a gente vai ter que vencê-las. Até me emocionei aqui na fala do senhor. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, né? O Toninho, pessoal, tem essa história maravilhosa e ele é líder da bancada paranaense. Então, todos os 30 deputados federais e os 3 senadores, né, de alguma forma se reportam ali, tomam decisões juntos. E ele vinha falando para nós os recursos que estão sendo enviados de Brasília para o Estado para gerir isso, né? Sei que, pessoal, hoje o nosso episódio ele vai ser um pouquinho mais curto devido à agenda do deputado, mas eu vou pedir para o deputado Toninho Vantcher dar uma palavra aos nossos jovens, aos nossos empresários que estão nos assistindo e também para a gente poder... Pode trazer a água, Sal? Pode trazer a água para o nosso deputado? E também dar esse recado final para a gente poder encerrar um episódio um pouquinho mais curto, mas com certeza muito rico, onde a gente pôde conhecer mais dessa figura tão emblemática e importante que nos defende tão bem lá em Brasília, que é o deputado Toninho Vantcher. Olha, a juventude, o recado para o jovem é que você vai crescer, você vai se tornar um homem adulto, você poderá se tornar um pai de família se a escolha tua for essa. Você vai se tornar um grande empresário se você lutar para ser. Você vai se tornar uma pessoa, um cientista se você buscar esse caminho. O jovem, à disposição dele está o futuro todo. Basta ele ir atrás, correr atrás. Você vê essas histórias, e as histórias, às vezes, quando eu venho aqui contar, mas o Toninho... Não, foi difícil tanto quanto vai ser para você. Não vai ser fácil, não, mas você vai conseguir. E o empresário tem que valorizar o jovem, né? Nós temos hoje, também na nossa empresa, as pessoas que vão lá, que vão trabalhar, seus estagiários, e a gente conversa muito com eles também, porque é necessário que você aprenda a ser estagiário, e que o empresário tem que ensinar, tem que mostrar como é que é o caminho. A gente que já passou por esse caminho, a gente tem a obrigação de ensinar aqueles que estão começando. Eu vi ali hoje aquela sala cheia de meninas e meninos ali, muito mais menina que meninos, né, que estão buscando um espaço, né? E o espaço é disputado, não é fácil você chegar lá, então, mas é possível. Eu sempre falo, é possível. Não é fácil, mas é possível. O que não pode é desistir na metade do caminho. Se você desistir, tudo que você já fez no passado para chegar até ali, você vai perder. Então, temos que continuar, tem que perseverar. Eu acho que a perseverança faz de um homem, né, um vitorioso. Então, essa é a minha mensagem. Eu acho que vale a pena fazer as coisas com muita certeza de que está fazendo honestamente, com correção. Nunca fala mal de ninguém. Falar mal dos outros não vale a pena, né? Não vale a pena para ninguém. Elogiar é válido, né? Sempre que você puder elogiar alguém, elogie, né? Se você é empresário, elogie o teu funcionário. Se você é um jovem, elogie teu pai, tua mãe, né? Porque fizeram de você o que você é hoje. Eu tenho certeza que nem um pai, nem uma mãe tem desejo de ver o filho mal, mas às vezes não tem a condição de dar aquilo que você precisa, mas você poderá dar à tua mãe e teu pai aquilo que eles não tinham. Então, vale a pena seguir o caminho correto, estudar bastante, se formar e depois trazer o benefício, né, do conhecimento, né, para a sociedade que te espera e que te apoia. Tenho certeza que você vai ser um grande vencedor. Senhoras e senhores, esse foi Toninho Vantcher, ele que é o deputado federal, que é também o líder da bancada paranaense na Câmara Federal. Toninho, foi uma grande alegria conversar com o senhor, e quem não pôde acompanhar ao vivo, faz o corte aí que vai estar disponível no YouTube, o vídeo completo para ser assistido. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.